E aí, pessoal? Tamo junto de novo, né? Então, vamos lá, vamos tocar para frente nossa matéria, uma matéria muito gostosa de se estudar, né? É uma parte de atribuição fantástica com relação ao universo do rural, né? É a conciliação entre administrar, gerir com propriedades, né? Unidades ou associações ou cooperativas rurais. Então, tudo está ligado ao rural, se liga à administração nesse enfoque bacana de gestão, que é a nossa matéria. Então, se vocês bem lembram, a gente terminou falando sobre ferramenta de gestão de estoque na página 51, né? E dessa gestão de estoque a gente virou para apurar os métodos, né, que são de avaliação de estoque, métodos de avaliação de estoque e até para você fazer o compêndio, que é a questão de você se prever, se planejar para um provável novo estoque, um ressuprimento, né? Então, eu estou aqui com um slide parado na tela que vocês estão vendo, vou fazer uma recapitulaçãozinha já já. Mas antes eu quero falar para vocês que a gente viu sobre o método do último período, que é simples, é só olhar o que aconteceu no período anterior, seja ele trimestral, semestral ou até no ano, né? Então, esse método do último período previu o que foi feito. Por exemplo, se falar, vamos pelo método do último período, analisando um consumo que foi feito no mesmo mês do ano passado. Então, nós estamos em setembro, né? Quando começamos a aula era agosto, lembram-se, né? Nós estamos em setembro, a gente viu setembro de 2019, como é que foi? E faz o mesmo pedido em cima disso, tá? O método da média aritmética é muito simples, a gente fez juntos. A gente vê, por exemplo, a janeiro, fevereiro, março e abril. Soma-se a quantidade de pedidos, de consumo, perdão, né? Quantidade de consumo e divide-se pelos 4 meses que foram, janeiro, fevereiro, março e abril. Então aí você tem a média aritmética simples, muito simples, né? Aí tem a média ponderada, que até eu me confundi aqui na hora de conversar, porque eu gravei nossa aula, eu gravo nossa conversa até no Meet. Acho que vocês deveriam gravar também para ficar recapitulando, é aquilo que eu falo. Quando tem uma videoaula, vocês podem parar ela, pode seguir, pode voltar, pode reiniciar, pode ver quantas vezes quiserem, né? Vocês têm essa propriedade. Eu analisando lá, eu vi que o rapaz, eu não lembro se foi o Lucas ou se foi o Gabriel, não lembro, que me falou sobre a média ponderada que não estava dando certo. E aí eu até falei para ele, né? Mas só que no caso ele estava se dirigindo à média ponderada. E eu achando que a conta que ele não conseguiu fazer com relação à média aritmética. Porque a média ponderada, depois até corrigindo os trabalhos, eu pude ver o seguinte, que ela tem um peso, né? Ela tem um peso chamado de ponderação. Então, isso tem que ser multiplicado. Até dei exemplo de aula, né, e tal. E aí a única coisa que eu vi que teve uns que erraram, não todos, tá? É porque é o seguinte, gente, a ordem das operações matemáticas, esse que é o problema. Quando a gente tiver uma operação de multiplicação e uma de adição juntas, sem a gente colocar entre parênteses, né? Porque primeiro a gente resolve o que está nos parênteses, né? Depois nos colchetes e depois nas chaves. E também tem a seguinte operação. Primeiro a gente multiplica e divide, para depois a gente somar e subtrair. Ou seja, adicionar e subtrair. Então as ordens das operações matemáticas mandaram que muita gente errasse isso. Que algumas pessoas, muita não, que alguns alunos errassem, eu já passei o feedback. Ok? Então tem esse processo aí que vocês não devem se lembrar, né? Mas eu relembro a vocês. Então tem essas ordens de fazer operações matemáticas. Primeiro é o que está dentro do parênteses, né? Depois é o que está dentro dos colchetes e por último o que está dentro das chaves, em operações matemáticas, as chamadas... não vamos entrar nisso, né? A gente vai entrar em falar em polinômios do primeiro, segundo grau, essa coisa, em equações do primeiro e segundo grau. Mas é só lembrar também que quando não está em chaves, colchetes, tem parênteses, você tem lá a questão por exemplo, uma conta simples, ó, falando aqui para vocês, vocês podem até fazer mentalmente. Quanto que é 20
vezes 10 mais 10. Olha só, 20 vezes 10 mais 10. O incauto, quem não lembra, ia fazer o seguinte, 20 vezes 10 mais 10. Ia somar, conservar o 20, né? Deixar o vezes lá e somar 10 mais 10 dá 20. Aí seria 200 vezes 20. Gera 4.000, é outra coisa. Agora, 20 vezes 10 mais 10, a operação certa é primeiro multiplicar. 20 vezes 10, 20 vezes 10, 200. Mais 10, 210. Olha a diferença. Olha a diferença, né? No plantão do MIT, eu até refaço com quem não pegou essa coisa. Vou dar outro exemplo bem mais fácil, ó. 5 vezes 5 mais 5. 5 vezes 5 mais 5. Não está entre parênteses. Porque se estivesse, eu terminava primeiro entre parênteses. Né? Por exemplo, 5 vezes 5 mais 5 entre parênteses. Eu teria que fazer 5 vezes, eu resolvo lá dentro do parênteses. 5 mais 5 é 10. 5 vezes 10, 50. Mas não tem parênteses, gente. Vamos fazer mentalmente, assim, para a gente aprender, ó. 5 vezes 5 mais 5 é a mesma coisa que 5 vezes 5, 25, mais 5, 30. 5 vezes 5 mais 5 eu tenho que multiplicar primeiro. Então a ordem é primeiro multiplicar e dividir e depois somar e subtrair. Primeiro de tudo é expoente, né? Por exemplo, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. A gente faz 2 ao quadrado primeiro 4, né? Mais 2 vezes 2, 4, 4 mais 4, 8. Professor, você está confundindo a minha cabeça. Calma. Lá no plantão do MIT a gente até faz juntos, tá? Mas vamos seguir aqui então, né? Vamos seguir aqui então, acho que todo mundo entendeu. Mas quem não entendeu, carrega lá pro nosso plantão, que nós vamos falar de novo sobre isso, né? Então, relembrando, se eu tiver uma continha lá de 5 vezes 5 mais 5, eu não vou somar o segundo 5 com o terceiro 5. 5 mais 5, 10, depois multiplicar. Não, não é isso. Eu tenho que somar os 5 vezes 5 mais 5. Ó. 5 vezes 5 mais 5. 5 vezes 5 é 25. É a primeira operação que eu faço. Mais o 5 é 30. Se eu fizer de outra forma, somar primeiro o segundo 5 com o terceiro 5, vai dar 10. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As respostas vão ser diferentes. Bom, então tá, e depois eu tenho uma outra média que eu vou falar já já. Mas antes eu vou fazer uma pequena recapitulação da matéria, né? Vou recapitular rapidinho aqui, até porque eu falei para vocês que no plantão do MIT a gente vai falar muito rapidamente sobre isso aqui, mas eu vou tocar a matéria para frente, porque senão a gente fica agarrado nesses 30 minutos aqui e esses 30 minutos não nos permitem que a matéria avance, porque eu vou recapitular dentro dos outros 50 minutos que a gente tem de plantão, tá? Acho que todo mundo concordou com isso, então vamos para frente que atrás vem gente. A gestão de estoque, gente, é o que? É basicamente o ato de gerir recursos ociosos, possuidores de valor econômico e destinado ao suprimento das necessidades futuras de material na organização. Novamente, é um novo conceito. É o ato de gerir recursos ociosos naquele minuto, lógico, naquele momento, né, naquele time, possuidores de valor econômico. Sim, tudo que você tem ali dentro da empresa tem valor, senão você jogava fora. Né, dizendo assim, da maneira mais simplista possível. E destinado ao suprimento das necessidades futuras de material na organização, ok? Destinado ao suprimento das necessidades futuras de material na organização. Porque você tem matéria-prima que você pede, você vai lá, pedido de compra, você adquire, tem cotações de produção, tem fornecedores que você tem que correr atrás para ter essa matéria-prima, para ter cotação, e tem um financeiro que se integra. Então vocês estão vendo que é um processozinho bem amplo, que envolve compras, né, que envolve a questão da área financeira, a área de compras e a área de produção, né? Então, gestão de estoque é pegar isso aí que você precisa ter guardado ou armazenado, já expliquei, estocado ou armazenado, as diferencinhas básicas, né? Muito pequenas, mas salutares de se entender que existem, porque estocar é uma maneira de estar guardando ali algo, né? Um suprimento ou até uma matéria-prima, e armazenar já envolve um outro cuidado, já envolve um processo, né, de não deixar a situação daquele material se deteriorar. Beleza, vamos para frente, vamos para frente. Nós temos também que imaginar aqui
Vamos aqui, pera aí, só um minutinho. Deixa eu pegar esse material meu aqui para ele... Só um minuto, gente. Vocês estão me vendo aí, tranquilos, né? Na minha tela. Eu vou ter que voltar aqui porque deu uma parada aqui. Ainda não é esse. Vamos lá. Então tem um processo aí de um professor amigo nosso que mandou para nós, né? Então a gente tem gestões de estoques aqui, ó, que é justamente, né, uma série de ações que são tomadas. Deixa eu aumentar aqui. Então, série de ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão bem utilizados, bem localizados em relação às utilidades que deles se utilizam, bem manuseados e bem controlados. Os estoques têm a função de atuar como reguladores do fluxo de negócio, gente. Né? Então tá lá. Hoje nós vimos essa recapitulaçãozinha rápida das noções de estoque e armazenagem, e aqui mais para frente a gente vai entrar num sistema de previsão de demanda, do inventário físico, da armazenagem e manuseio, de indicadores gerenciais, da questão de reposição e dos parâmetros de ressuprimento, entrando na classificação ABC que está aí no produto. Né? Agora então, vamos fazendo aquele meio de campo, que na apostila, aí vocês entram lá na página 53, vocês vão ver que tem o método do grau de risco. Essa apresentaçãozinha aqui, anterior, aquela página que eu fiz aquele resumo, e essa aqui de gestão de estoque da FAPAM, um nobre colega que me enviou, né? Eu vou mandar para vocês lá no portal, igual eu fiz com os dois anteriores, tá? Tá lá no portal do aluno. Então tem também o método do grau de risco, gente. Que aí eu tô voltando à página 53, complementando as ferramentas de gestão de estoques, né? Aquela coisa de alguns métodos para avaliar estoque. Então falamos do método do último período, método da média aritmética, método da média ponderada, e agora estamos falando sobre o últimozinho lá, que está na página 53 lá em cima, que é o método do grau de risco, método do grau de risco, MGR. Ele é o quê? Ele necessita apenas de um certo grau de sensibilidade do gestor de materiais. Ele é o seguinte, é simplesmente isso, o método do grau de risco. É o consumo médio do período vezes um coeficiente de grau de atendimento. Professor, como é que é esse coeficiente? Olha, o grau de atendimento, o coeficiente de grau de atendimento, é a quantidade de vezes que esse produto, né, esse material é acionado, comprado e vendido. Então gera um coeficiente de grau de atendimento. Então, para a gente ver a média do método do grau de risco desse material, a gente vê o consumo médio, né, vezes o coeficiente de grau desse atendimento dele, tanto de compras como de vendas. Então, a gente estipula ali uma fórmula que é ES é igual a C vezes K, onde C é o consumo e K é esse coeficiente de grau de atendimento. Muito simples, muito simples. Eu não vou embarcar vocês em largas contas matemáticas, não. Eu vou pedir mais que vocês saibam qual que é a teoria desse método do grau de risco. Pode até que ser que a gente faça no simulado uma continha ou outra para afirmar isso, tá? Aí a gente entra também na página 53, avaliação dos níveis de estoque. Professor, por que o senhor não trabalha com a própria apostila nos slides? Eu já expliquei isso, né? Até conversei com a pessoa hoje mais cedo. Porque essa apostila que a gente pegou aqui, ela foi feita através de vários trabalhos para chegar nisso aqui. E esses trabalhos foram nos emprestados. Falou assim para mim, ó, o autor, não tem problema, pode utilizar, desde que é para repassar conhecimento. Aí o que ele fez? Ele só mandou esse material para nós, num arquivo físico, para que a gente pudesse imprimir. Mas a gente
imprimir as apostilas e automaticamente a gente não pode reproduzir ali em tela, a gente não pode reproduzir em PowerPoint, entende? Só mesmo para material apostilado dos estudantes. Por quê? Porque tem pessoas, tem partes desse coisa que são livros, né, que são vendidos, então poderia atrapalhar as vendas desses livros desses, só por causa disso. Então não tem essa apostila eletrônica. Eu só tive eles mandam para nós um rapidal dele e a gente vai imprimir tudo, depois não pode usar mais, né? Entendem? Então foi essa gentileza que foi feita para mim aqui de um professor amigo meu. Então vamos para frente. Mas o material complementar ele tem sintonia com o que a gente está falando na apostila, então vai dar certo. Então avaliação dos níveis de estoque, aí vocês vão ver lá na página 53, né? Nós temos que entender o que é tempo de reposição, tá, gente? Com relação a nível de estoque, a gente tem que ver o que é tempo de reposição. O que é tempo de reposição? A palavra já fala. É o período entre a solicitação do pedido no almoxarifado, a colocação do pedido de compra, passando pelo processo de fabricação do item, né? Então, entre a solicitação do pedido, lá no Almox, a colocação desse pedido de compra, a devida compra e até a fabricação do item, esse é um tempo de reposição. Ele é um tempo para colaborar e confirmar o pedido junto ao fornecedor. Mais um tempo que o fornecedor leva para processar o pedido e entregar a gente que pediu. E mais o tempo para processar a liberação do pedido na fábrica. Certo? Então esse é o famoso tempo de reposição. O tempo que o produto demora para chegar até você. Resumindo. Ponto de pedido. Ponto de pedido, gente. Refere-se à quantidade de itens em estoque que, uma vez atingida, pode iniciar o processo de compra a partir da geração de uma solicitação de compra. Então, quando chega perto do troço acabar, eu entro no ponto de pedido. Tem a ver com a quantidade desses itens em estoque. Então, se eu tenho um consumo médio, né, um consumo médio mensal de 30 unidades, por exemplo, vamos falar um produto usado aí no agronegócio, uma carreta basculante aí para café, né? Aquelas carretas que vai no trator ali e bascula para jogar no secador. Tá. Se eu vendo uma média de 30 carretas por mês, né? Eu tô ali no 20º dia do mês e eu vi que só tem mais. Eu tenho que contar, tenho que fazer um inventário, eu tenho que ir lá e contar quantas tem. Então, quando tiver, por exemplo, aí só umas 5, eu tenho que correr e comprar mais. Ah, professor, como é que você chegou nisso? Calma. Foi só um exemplo, assim, por cima, porque tem cálculos para a gente chegar nesse ponto de pedido, tá? Beleza? Aí tem uma formulazinha lá. Ela é muito fácil, mas muito fácil. A fórmula é igual, ponto de pedido é igual o quê? O consumo normal da peça, vezes o tempo de reposição, e vocês notem que agora a fórmula está entre parênteses, mais o estoque de segurança. Estoque de segurança é o quê? Aquele mínimo que pode chegar. É o que eu acabei de falar, né? Eu chutei 5 por cima. Mas tem fórmulas que a gente chega nisso. Então, PP é igual a parênteses C vezes TR, consumo vezes tempo de reposição, fecha parênteses, mais o estoque de suprimento, mais o estoque de suprimento, mais o estoque de suprimento. Estoque de segurança, mais o estoque de segurança, pessoas. Perdão, mais o estoque de segurança. Então, por exemplo, determinada peça é consumida em 2.500 unidades. Está lá um exemplo na sua apostila. Mensal. Sabendo que seu tempo de reposição é 45 dias. Demora 45 dias para ser reposto. Qual o ponto de pedido? Então, o ponto de pedido é o quê? Sendo que o estoque de segurança é 400 unidades. Chegou em 400, tem que pedir de novo, né? Então, ponto de pedido é igual a 2.500 vezes 45, 2.500 que são as unidades consumidas mensalmente, vezes o tempo de reposição, que é 45. Dessa multiplicação, o resultado que desce é soma mais 400. Lembrando que 45 dias, olha aí o tempo de reposição, 45 dias é igual a 1,5 mês. Um mês e meio. Se a gente faz em termos de mensais, a gente transforma isso aqui para mês. Então, não é em dias, a gente transforma em mês. 1,5. 45 dias é um mês e meio, né? Então, é 2.500 vezes 1,5 mais o 400. Aí a gente vai chegar a 4.150 unidades no mês, certo? É só transformar isso. E lá no plantão do MIT a gente vai fazer novamente. Mas repetindo, olha lá, determinada peça é consumida em 2.500 unidades mensalmente. Olha a palavra.
Se pediu mensalmente, eu tenho que estar lá com o meu tempo de reposição mensal também. Né? Igual o juro simples, juro composto, você estudar com o Paulo, né? Ou com outro professor em financeira aplicada ao agronegócio, né? A zootecnia. Não sei se já tiveram, vão ter ainda. Se não tiver, tudo bem, não tem problema não. Ó, determinada peça é consumida em 2.500 unidades mensalmente. E sabemos que o seu tempo de reposição é de 45 dias, né? Dessa forma, qual é o ponto de pedido? O PP, uma vez que seu estoque de segurança é de 400 unidades, aí o que você vai fazer? A fórmula é PP igual a C, que é a quantidade consumida, vezes o tempo de reposição, entre parênteses, e o que der a dia você soma com o estoque de segurança, certo? Tá lá em cima, página 53, embaixo aqui o de parágrafo. Só que eu tenho que transformar esses 45 dias em mês. 45 dias é igual a quantos meses? 1 mês e 15 dias. Ou 1,5 meses. Eu posso colocar 1,5 sem problema, tá? 1 mês e meio. Aí é só multiplicar 2.500 vezes 1,5, né? E desse total eu somo a 400. Vai dar, então, o ponto de pedido quando estiverem em 4.150 unidades, né? Ok? Ok? Se determinada peça é consumida em 2.500 unidades mensalmente, sabemos que seu tempo de reposição é de 45 dias. Dessa forma, qual o ponto de pedido? Uma vez que seu estoque de segurança é de 400 unidades, seu ponto de pedido é 4.150 unidades. Tem que correr e pedir. Ok? Vamos passar para frente. Aí na página outra, eu quero que vocês exercitem o conhecimento. Está lá falando sobre tempo de reposição. E a gente vai entrar aqui depois no lote de compra. Mas para entrar no lote de compras, vamos voltar aqui, esse material complementar aqui, e vamos ter algumas outras noçõezinhas aqui, né? Para a gente seguir adiante nesse sistema de informações nosso aqui. Então tá, razões para manter estoque, gente. Ó, nós vamos entrar lá em lote de compra, né? Então, vamos em razões para manter estoques, que é um material gentilmente cedido pela FAPAM, né? Nós temos que os estoques, eles geram compras em grandes lotes, eles geram vendas, disponibilidade de produtos, eles geram produção, né, que é nenhum risco de falta. Eles geram finanças, que é a especulação em cima desses estoques. Esperar pelo melhor momento, né, na zootecnia, na questão rural, no agronegócio, na atividade agropecuária, tem cotações. A arroba do boi gordo, por exemplo, está baixa hoje, pô, eu não vou vender hoje, eu vou deixar esperar uma alta, né? A gente estoca na baixa e vende na alta. E a questão da manutenção, que é a segurança, né, de todo esse material que é feito, tem algo ali que tem que suprir a segurança dele. E o pronto atendimento, que é a questão dos técnicos, né? Ok? Então, conflitos interdepartamentais. É palavra bonita, hein? Matéria-prima, alto estoque. O que o departamento de compras acha? Desconto sobre as quantidades a serem compradas, né? Já o departamento financeiro acha que o capital investido é uma perda financeira, tá? A matéria-prima, alto estoque, para o departamento de produção é nenhum risco de falta de material. Mas para o departamento financeiro é um maior custo de armazenagem e perdas por obsolescência. Porque eles têm que fazer esses controles, né? O departamento de produção se encarrega de produzir, mas o de financeiro ele encarrega-se em ver custos, em ver despesas, né? Matéria-prima alto estoque para o departamento de vendas. Entregas rápidas, boa imagem, melhores vendas. O vendedor adora quando tem muito estoque, né? Quando tem muita matéria-prima estocada. Já o financeiro é um capital investido e é o maior custo de armazenagem, é o que ele vê. Então, esse conflito entre os departamentos, né? Então, os estoques devem ser mantidos, gente, ó, para quê? Para melhorar o serviço aos clientes, para obter economia de escala, custos menores quando fabricado continuamente, em quantidades constantes. Isso, porque você obtém essa economia de escala quando você fabrica continuamente, sempre está comprando em quantidades constantes. Então, você tem os famosos, né? Os famosos descontos. Você tem proteção contra mudança de preço em período de inflação elevada, né? Porque você está comprando ali e compra uma quantidade maior, você tem uma proteção. Proteção contra incerteza na demanda e no tempo de entrega, que vai chegar isso para você. Proteção ainda, contra contingências, né? Contingências, incêndios, graves inundações, instabilidades políticas, etc. Outros argumentos para estoques quanto aos estoques não devem ser... Ó, esses aqui os argumentos, por exemplo, de fabricação, de vendas e tal, né? Estoques devem ser mantidos. Já esse aqui é lá do financeiro, ó. Os argumentos de estoques não devem ser mantidos.
por causa do obsoletismo, que eu já falei para vocês, que é essa questão de poder perder, né? E preservação, quanto à perda mesmo. Espaço para armazenagem, aluguel e seguro. Necessidade de equipamentos para movimentação, custo. Necessidade de pessoal qualificado, sistemas. E principalmente capital empatado. Empatado aqui vem do sentido que ele está ali parado sem gerar lucratividade, certo? Então esse argumento dos estoques não devem ser mantidos geralmente é lá pelo departamento financeiro. Repito, não se preocupem, eu vou mandar esse material para vocês, calma, fiquem tranquilos, vai estar lá no portal, tá? Esses slidezinhos simples aqui de recapitulação. Outra coisa, falta frequência de materiais, né? Agora, quanto à questão da gestão de estoque ineficiente, quando há um controle de estoque ineficiente. Falta frequente de material, falta de espaço para armazenar, baixa rotatividade de estoques, grande número de compras urgentes, flutuação do capital de giro e atritos frequentes intersetoriais, porque um departamento briga com o outro. Ô financeiro, você por causa desse negócio de falar que não pode ter estoque, aí ó, faltou, tá ineficiente para mim, aí dá problema, tá? Então como vocês viram até aqui, depois eu vou continuar, a gente voltando para a página 54, a gente tem lotes de compra, a gente entende que tem que ter uma boa gestão de compra por causa disso aqui. Então, um lote de compra refere-se ao lote, quantidade de itens solicitados no pedido de compras. Então, nós temos que o estoque máximo refere-se ao somatório do lote de compra mais o estoque de segurança. O estoque máximo refere-se ao somatório daquele lote de compra mais o estoque de segurança. E a fórmula é E máximo é igual a ES, que é estoque de segurança, mais LC, que é o lote de compra. É tranquilo, tá? E vocês vão calcular o conhecimento, exercitando o conhecimento logo embaixo aí, tá? Beleza? Tranquilo? Agora vamos fazer um cálculo de estoque de segurança, ainda na página 54. Existem várias metodologias para realizar esse cálculo, porém iremos trabalhar somente com uma delas. Não é porque realmente é muito tal, e no curso de bacharelado vocês vão ver umas 5, né? Mas a formulazinha principal aqui de nós, futuros zootecnistas, vocês no caso, né? A fórmula é ES, estoque de segurança, é igual a DP, desvio padrão, vezes Q, que é o coeficiente de risco. Esse é o cálculo de estoque de segurança que eu vou pedir que a gente faça e que eu quero que vocês exercitem o conhecimento. Coisa muito simples aí. Tem uma empresa, né, ó, cuja demanda mensal é de 400, o grau de risco é 40, é só aplicar o conceito financeiro aqui agora, tá? Conceito da fórmula. Estoque de segurança é igual a um desvio padrão, né, que ele sempre dá nos exercícios, vezes K, que é o coeficiente de risco. E a gente vai fazer junto lá. Mas vocês têm que já fazer a partir de agora, quando vocês virem essas aulas, lá entre 7 e 7h50, né, não sei, o horário de vocês aí, para vocês vão ter tempo de assistir isso aqui. Aí depois vem o cálculo da rotatividade de estoque. Olha só. Indica quantas vezes a empresa removeu seu estoque no período, ou seja, o fluxo de estoques, a rotatividade de estoque. Muito tranquilo, muito tranquilo. Rotatividade de estoque é igual ao custo das baixas dividido pelo estoque médio. Custo das baixas, se baixou de lá, né, significa que saiu. Sobre o estoque médio, sobre aquele estoque médio. Custo das baixas é igual ao valor da saída dos materiais. E o estoque médio, aí eu preciso calcular, né? Estoque médio é o quê? É o estoque inicial mais o estoque final dividido por 2. É o estoque que eu tinha, mais o estoque que eu acabei lá no mês, no período seguinte, dividido por 2, que é justamente o inicial mais o final. Então é aquela média aritmética simples. Estoque inicial mais estoque final dividido por 2. Exemplo, custo das baixas 280 mil. Janeiro foi 34 mil. Em 31 de dezembro era estoque. Em 31 de dezembro era 22. Então, o que eu faço? Eu pego os 34 mil de janeiro, mais os 22 mil de dezembro, dá 56. Agora, as 56 unidades devem ser divididos por 2, igual a 28 mil unidades, certo? Aí eu vou lá no estoque, né, no cálculo da rotatividade, né, e volto na fórmula, certo? Então, lá o cálculo, 280 mil dividido por 28, é igual a 10 vezes ao ano. Esse cálculo indica que a empresa renovou seus estoques durante um ano por 10 vezes. Por 10 vezes. Rotatividade não é o custo das baixas sobre o estoque médio? Qual que é o custo das baixas?
Qual que é os custos das baixas, gente? Deu lá, 280 mil. Né? Olha lá, ó, rotatividade de estoque. Rotatividade de estoque é igual ao custo das baixas sobre estoque médio. Tá logo embaixo do cálculo da rotatividade de estoque. Escritinho assim para vocês. Rotatividade de estoque igual ao custo das baixas sobre estoque médio. Se o estoque médio é 56, custo das baixas, ele falou que é 280, então a gente analisa aqui, ó, né? Divide a 56 por 2 dá 28, então vai ser 280 mil, que é o custo das baixas dado, dividido por 28 mil, que é o estoque médio. Lembrando que eu somei o estoque inicial, que era 34 mil em janeiro, e 31 de dezembro, né, falando sobre um ano, sobre um período inteirinho, ele começou com 34 mil e terminou com 22. Então eu somo 34 mais 22 e divido por 2. Certo, gente? Certo ou não? Certinho? 34 mais 22, 56. Dividido por 2, 28. Aí eu vou lá, 280 mil, que era o custo das baixas, dividido por 28 mil, que é o estoque médio, né? Vai me dar 10. 280 dividido por 28 é 10. Então, esse estoque rodou 10 vezes ao ano. Então, dessa forma, é importante que o processo de compra siga algumas regras básicas para se calcular o lote econômico de compras, ainda na página 55, penúltimo parágrafo. Aí depois eu falo que o lote econômico de compras refere-se a determinada quantidade de material que, ao ser encomendada, propiciará o menor custo operacional de se adquirir e manter estoques. Ou seja, lote econômico de compras, gravem, conspícuos, amigos, que é a questão da menor quantidade de um lote de pedido que eu vou fazer de compra, que não vai me gerar custo grande e ao mesmo tempo não vai me incorrer em ter falta de estoque. Então é o chamado lote econômico de compras, beleza? E esse lote econômico de compras, ele tem uma formulazinha básica. O lote econômico de compra, aí já é mais complicado. Alguns falam, professor, o que é isso, professor? Não se desesperem. Não se desesperem. Em planilhas, em programas, já tem isso. Eu quero que você conheça a teoria. Talvez no simulado a gente faça continhas disso, tá? Mas assim, em prova, não, fica tranquilo. Eu quero que você saiba o que é o lote econômico. O que é o lote econômico de compra? É o que eu quero que você faça, né? É aquele menor quantidade que você vai ter que comprar para que não tenha problema. Ele é simples, tá? O lote econômico de compra é igual a raiz quadrada de 2CA vezes CC dividido, né? Esse traço aí representa divisão, tá na página 56, por CPA vezes PU. O que é CA? Consumo anual em quantidades. O que é CC? Custo unitário do pedido de compra. Custo unitário do pedido de compra. Cada pedido de compra tem um custo, e é o custo unitário de cada item. CPA, custo do material armazenado. Você tem um material já armazenado e está pedindo um novo. E PU, preço unitário do material. Então, LEC, lote econômico de compra, é igual a raiz quadrada de, na parte de cima, né, o coeficiente, ó, numerador, 2 vezes o consumo anual em quantidades, vezes o custo unitário do pedido de compra, dividido pelo custo do material armazenado, vezes o preço unitário do material. Ah, tranquilo, hein? Logicamente que para usar dessa forma, gente, devemos ter todas as informações a respeito. É importante salientar que em todas as unidades, tempos, dias, meses, deve estar com um denominador comum. Ou seja, se é fornecido o comum em meses, por exemplo, 2 meses, e o ponto de pedido ser calculado em dias. O que fazemos? Aí nós temos que transformar. Se está falando em 2 meses e o ponto de pedido é dias, então tem que saber que 2 meses, 60 dias e passar tudo para dias. Tá? Quanto aos meses que tem 31 dias, o que deve ser levado em consideração é que o mês comercial é apenas 30, tá? Então, comercialmente, matemática comercial, a gente sempre vai ter o mês como 30. A gente sempre vai fazer não pelo ano, pelo mês civil, que alguns têm 31 dias, né? Mas a gente vai fazer sempre pela questão do mês comercial, que padrão é 20, tá? Então, voltando aqui para isso aqui, já que a gente falou em lote econômico de compra, a gente volta a ter essa recapitulação. E a gente entende custos da falta de estoque. Por exemplo, se eu não tiver aquele lucro econômico de compra. Ó, lucro perdido, má impressão ao cliente, custos adicionais, tempo ocioso de pessoal e equipamentos e tempo extra. Tá? Quais são os indicadores de estoque, né, que a gente tem que fazer
para apurar esse lote econômico de compra, para a gente sempre estar apurado. É o inventário físico e contábil, ou seja, ir lá contar e ver que na contabilidade está batendo, a acurácia desses estoques, para ver se eles todos estão em condições de serem comercializados, o nível de serviço, a excelência do serviço de manutenção, o giro desses estoques, que a gente viu quantas vezes isso sai, e a cobertura de estoques, ou seja, em quanto tempo cobre esse estoque que foi comercializado. Então, vamos lá, mas vamos ter essas explicações para vocês, vamos por um. Inventário físico, contagem física do estoque. Diferença entre estoque físico e sistema de controle deve ser feita ajustes, conforme determinações contábeis e tributárias. Pode ser periódico, normalmente no encerramento de períodos fiscais ou 2 vezes por ano, contando todo o estoque físico da empresa. E ainda força-tarefa, a contagem deve ser feita no menor tempo possível. Pode ser rotativo, que são contados itens do estoque de forma permanente, né? Deve-se definir um programa de trabalho para contar todos os itens durante o período fiscal. Exige uma equipe exclusivamente dedicada à contagem durante todo o ano. Um critério usual é contar a cada 3 meses 100% dos itens da classe A, 50% dos da classe B e 5% dos itens da classe C. Professor, o que é isso? É a famosa classificação ABC que nós vamos ver, tá? Nós vamos ver. Mas antes da gente passar para frente, a gente fica por aqui nessa videoaula para não cabecinha de vocês concentrar demais, né? E a gente lá no Meet a gente continua a partir daqui, tanto com essa transparência aqui, com essa apresentação, como seguindo a apostila lá juntos lá no Meet, que é o que nós falamos que nós vamos fazer a partir de agora. O Meet não é só de revisão. Portanto, conspícuos e conspícuas. Não entendi muito bem. Rever isso aí. Chegou até para você rever depois, né? Oxalá você puder ver antes, né? Porque eu até passo para vocês lá no YouTube antes, né? Mas quem não pode trabalhar, a maioria, depois rever isso aqui direitinho, mas continua acompanhando pelo Meet, tá? Beleza? Então, até o nosso plantão do Meet, um abraço. Fiquem com Deus, até já. Relembrando que nada é difícil, tudo tem que ser feito com planejamento. Toda leitura, inclusive de qualquer tipo de estudo, ela tem que ser paulatina, tem que fazer, revisar, trevisar, quatrivisar, ou seja, rever, ler, reler, reler, voltar, perguntar, exercitar. Essa é a prática. E não seria diferente nessa matéria, ok? Até agora mesmo. Um abraço para você no coração. Já estamos juntos.